Então, bom dia a todos, mais uma vez, hoje dia 28 de junho de 2021, segunda-feira, né, começando mais uma semana, como sempre aí comigo. A gente tem aí uma boa semana de trabalho. Nessa semana a gente tem algumas atividades para fazer, né, a gente não vai ficar tão tranquilo igual nós ficamos essa última semana, que eu, na segunda-feira, só corrigi as atividades com vocês e não passei conteúdo novo, né? A gente ficou revisando aquele conteúdo que já tinha passado. Até porque era importante a gente compreender o que já foi para poder avançar um pouquinho. E ainda assim ainda pode ter dúvida. E quando tiver dúvida, né, até peço para vocês, é, manda um contato para a gente, né? Vocês têm o contato nosso pessoal, quiser mandar no grupo também, de vez em quando eu vou lá e olho. Na verdade, eu sempre olho, né? Quando tem mensagem em aberto lá, eu olho. Então, quando vocês forem fazer as atividades, tem essa liberdade de poder mandar as dúvidas por lá, até para não ficar sem o suporte aí. Como eu falei com vocês, essa disciplina nossa, ela envolve uma parte de pensamento, de raciocínio, de construção de ideias. É muito importante, independente da área que vocês vão atuar futuramente. Então, assim, vocês podem ter certeza que é um conhecimento extra que todos vão ter e vão poder aproveitar, né? Eu não estou falando isso aqui porque eu dou aula dessa disciplina, não. Mas eu acredito muito nisso, eu creio que seja real, né? Para mim fez toda a diferença, né? Tenho a formação na área de sistema de informação, mas eu trabalho com outras coisas também, né? Principalmente na parte de desenvolvimento de sistemas, de administração de empresas, na parte de consultoria, né? Então a gente percebe que esse conhecimento que eu tive dentro da programação fez toda a diferença na hora que eu vou aplicar alguma coisa de conhecimento dentro de uma empresa, né? Então, realmente ajuda bastante. O pensamento nosso fica muito mais estruturado. A gente começa a pensar de forma diferente, que é algo interessante quando a gente está fazendo algo que precisa de mais resultado, que precisa de mais assertividade, certo? Então, é, é algo que vai ser muito legal para a vida de vocês. Então vamos lá, eu vou dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Como eu falei, já temos atividade para fazer essa semana, né? Não vai ser nada fora do comum. Tudo que eu passo para vocês aqui é dentro daquilo que a gente conversou, né? Então não vai ser nada além daquilo que realmente seja importante para vocês, ok? E aí, né, como eu falei, quem tiver dúvidas ainda de algum conteúdo ou outro, né, quando estiver fazendo as atividades, pode entrar em contato para a gente poder ajudá-los da melhor forma possível. Não precisa ficar com vergonha disso aí, não. Isso aí, para mim, não é dificuldade nenhuma, né? Realmente até gosto quando o pessoal chama para fazer algo. O material vocês estão conseguindo pegar direitinho, gente, em relação lá à organização, né? Igual o Classroom, não é uma ferramenta que eu usava até esse ano. O ano passado eu tinha uma ferramenta própria que eu usava, né? Eu tinha um sitezinho, mas depois eu preferi usar o Classroom porque todo mundo estava usando para entrar, né? Com a conta do Google é até mais fácil, mas o outro site eu achava até melhor, né, para mim mesmo, mas não sei para você se eu estou conseguindo organizar as atividades lá direitinho, né? Porque a estrutura que ele dá pra gente aqui é essa aqui. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Vocês com certeza já viram, mas peraí, jogar a tela suas para cá. Bom dia, Pedro, Thaís, Melissa, Caio. Então, a estrutura da sala
Vocês viram que tem algumas postagens no mural, né? E tem a maior parte do conteúdo todo organizado aqui, ó, com exercícios, gravações de aula, exemplos, material de slide, tá tudo separado certinho aqui. Tá dando para compreender isso aqui, né? Isso aqui tá legal, né? Ótimo. Então, tudo bem. Que esse material em PDF aqui, principalmente, né, ele ajuda bastante vocês quando estiver desenvolvendo alguma atividade, né? Lembrar que tem essa partezinha aqui, porque ajuda muito, né? Os exemplos estão todos aqui também. Tá tudo aqui. Normalmente, quando termina a aula, eu já organizo aqui para vocês. E assim que sai a gravação também, eu tento colocar o mais rápido possível. Tem algumas atividades para entregar aqui do exercício 2. O pessoal ainda tem tempo de fazer, viu? Vou deixar até amanhã para vocês entregarem. Passou de amanhã, já não vou receber mais. Porque, inclusive, eu vou fazer a correção da primeira e da segunda logo essa semana. Não vou deixar passar mais do que isso, não. Até para saber como é que tá aí o aprendizado seus. Beleza? Então já fiquem avisados aí. Vou deixar para entregar a atividade fora do prazo até amanhã. Tô vendo que tem 6 trabalhos aqui a serem entregues ainda, ó. Essa aqui já tá 100%, ó. Então, vamos agilizar aí quem não entregou. Vou abrir aqui nosso material. É aqui, ó. Vamos lá. Então, o que a gente vai falar aqui hoje é sobre um conteúdo muito legal dentro da programação, que a gente chama de listas, também chamados de arrays ou vetores, né? As listas são coleções de objetos que podem armazenar qualquer tipo, inclusive outras listas. No caso do Python, ele é muito flexível em relação à criação de listas, né? Então, essas listas elas são chamadas mutáveis, ou seja, a gente pode alterar os valores dela a qualquer momento. Então, diversas operações podem ser feitas através dessas listas, como append, que é a inclusão, remove, que é a remoção, sort, que é a ordenação, e reverse, que é a inversão dessa ordem. Então, vamos entender aqui o que significa a lista em si. Quando eu quero fazer uma lista, né? Quando fala lista é o quê? É uma lista de coisas, né? Uma lista, ele vai armazenar, é uma variável que vai armazenar mais de um valor, né? Um vetor é uma variável que armazena mais de um valor. Provavelmente vocês devem ter escutado isso no, no ano passado, né? Lá em algoritmo, introdução à programação. Então, quando eu tenho uma variável que eu posso armazenar mais de um valor dentro dela, eu tenho o nome de lista ou vetor. Ou array também, né? Tem esses 3 nomes que podem ser colocados. Então, no exemplo mais básico aqui, ó, se a gente for olhar aqui, vou pensar assim, ó, eu quero criar um vetor, uma lista de cores. Então, cores é uma lista que vai ter os valores, são cores em si, né? São nomes de cores. Então, a gente representa isso graficamente através de uma tabela com uma linha e algumas colunas, dependendo da quantidade de valores que a gente tem. Vou colocar 5 aqui, né? Então, tem aqui, ó, a primeira cor eu vou colocar aqui amarelo, segunda cor que eu vou colocar vermelho, terceira cor posso colocar roxo, depois verde, depois azul. Isso aqui só como exemplo, né? Então significa que essa variávelzinha aqui, ó, ela vai armazenar
não somente um valor. A gente estava muito acostumado com criar variáveis que armazenava um valor apenas, né? Que, no caso, ela tinha um tipo de dado. Uma variável era do tipo inteiro, do tipo real, né, que são as numéricas, caractere, que são as letras, né? Então, basicamente, a gente usava esses três tipos aqui, numérico e o alfanumérico, que é com caractere. Então, aqui no caso, a gente tem a, uma variável que chama cores, que a gente armazena o amarelo, vermelho, roxo, verde e azul. Nesse caso aqui específico, nós temos uma lista que armazena somente o quê? Caracteres, certo? Então, essa lista aqui, ela está armazenando 5 valores e somente caracteres. Mas a gente pode ter também assim, ó, uma lista de números, vamos dizer que números pares. Tem 6 aqui, ó. Então tem aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10 e 12, certo? Então, a gente tem uma outra lista aqui, que agora o tipo dessa lista é o quê? É do tipo inteiro, certo? Então, a gente pode fazer construções de lista mais ou menos nesse sentido aqui. O Python, ele já é um pouquinho diferente, ele tem um recurso adicional que a gente pode armazenar valores distintos. Então, essa observaçãozinha aqui fala assim, ó, listas são coleções de objetos que podem ser de qualquer tipo, inclusive outras listas. Então, no Python, a gente tem uma flexibilidade muito grande que a gente pode criar uma lista com informações de tipo diferente. Não colocar cadastro, não. É um nome esquisito, né? Vou colocar aqui pessoa. Então, colocar um número aqui como se fosse um código. Aí coloca aqui, ó. Jorge, Jorge, arroba, email.com. Aí tem aqui. Tem um número, pode ser telefone, né? Então, aqui no Python, a gente pode ter essa estruturazinha aqui, ó. A estrutura que a gente tem não somente valores do mesmo tipo, igual a gente tem aqui, ó, que aqui é só caractere, aqui é só número, só que aqui já tem uma mistura de números com letras, ok? Então, nossa linguagem aqui, ela tem essa flexibilidade. O que que ajuda a gente a criar essas estruturas dessa forma? Quando a gente está trabalhando com bancos de dados, a gente tem registros das tabelas que retornam valores mais ou menos desse tipo. São números, são letras, são números, são letras, são datas, são tipos diferentes. Então a gente tem essa facilidade, por quê? Porque a gente tem uma estrutura especial, né? Ela não é um tipo de dado comum, né? Ela tem uma estrutura por trás aqui. Então a gente já está compreendendo que quando a gente usa a lista, ou array, ou vetor, né, como que vocês quiserem chamar aí, a gente vai ter uma característica um pouco diferente, certo? Então a gente vai poder armazenar mais valores numa variável só, e esses valores podem ser de tipos de dados diferentes. Deu para ficar claro isso aí? Sim ou não, gente? Ótimo, muito bom. Beleza. Aí, vamos pensar o seguinte. Por enquanto eu não estou mexendo com o código aqui, porque a gente tem que entender a estrutura, né? Cada quadrinho desse aqui, ó.
Cada quadrinho desse é é como se fosse uma célula, né? Vamos chamar de célula aqui para facilitar. É, que a gente armazena um, um valor, mas que ele tem uma identificação. Essa identificação a gente chama de índice. Então, todo, toda lista, né, independente se está com valor do tipo caractere ou inteiro, ele vai ter essa identificação aqui, ó. Então, esse aqui é o valor que está armazenado e esse aqui é o identificador, né, como se fosse o identificador dessa caixinha, né, dessa célula aqui. Então, isso aqui a gente chama de índice. Então, o índice é importante porque a gente consegue acessar diretamente o valor que está em cada espaço desse aqui. Então, por exemplo, se eu quiser fazer a alteração desse valor aqui, ó, que está na caixinha 2, que é o roxo. Eu não quero colocar roxo aqui, eu quero trocar por uma outra cor. Eu quero falar assim, ó, isso aqui vai ficar, sei lá, cinza. Então, eu vou poder identificar que, através desse índice 2, eu posso acessar diretamente essa caixinha. Então, é como se fosse um endereço, certo? Então, todo vetor, ele vai ter esse índice aqui. Isso aqui é meio que automático que o computador vai criar para a gente. A gente vai perceber o seguinte: quando eu estiver adicionando os valores, o primeiro valor sempre vai ser com índice 0, depois o próximo vai ser o índice 1, o próximo com 2, com 3, com 4 e assim por diante, certo? Então ele vai sempre seguir esse índice aqui. Aqui também, mesmo que eu tenha números, ele vai ter lá o índice dele nessa faixa de 0 até o número de elementos que eu tenho lá, menos 1. Número de elementos menos 1, porque ele começa do 0, né? Então aqui tem 6 elementos. Então 6 menos 1, 5. Se a gente for lembrar aqui da estrutura do for, né, a gente lembra que a estrutura do for é bem legal, porque a gente vai colocar os valores meio que exatos lá. Se a gente precisar, por exemplo, colocar, você tem 6 valores na lista, então a gente vai usar de 0 a 6. Aí ele vai chegar de 0 a 5. Então, vai ser meio que o número de valores. Então, vai facilitar bastante. Na prática, vocês vão ver que isso aqui é bem tranquilo. E aqui também é a mesma coisa. Ele vai ter o índicezinho dele aqui, ó. Sempre vai ter. Então, vamos ver como é que funciona isso aqui no computador mesmo, né? Aí, vamos lá. Vou abrir o CodeSculptor, né? Nosso simulador. CodeSculptor 3. Deixa eu apagar nosso código. Apaguei. Vamos lá. Então, vou criar essa estrutura de cores. Pode ser de cores mesmo, né? Colocar aqui, ó. Cores. Cores é o nome da variável. Igual. Como o Python as coisas são muito simples, né? Como que a gente faz uma lista? Eu abro um colchete e fecho um colchete. Isso aqui é o que a gente chama de uma lista vazia. Eu tenho uma lista, eu sei que é uma lista, mas eu não tenho nenhum valor dentro dela. Se eu dar um print cores aqui, ó, manda executar, ele vai mostrar isso aqui pra gente. Abre e fecha colchete, ele significa que é uma lista, ok? Aí, eu quero colocar valores dentro dessa variável. Então, são os nomes das cores. Então, vou jogar aqui, ó, amarelo, coloco entre aspas, né, porque caractere vermelho,
Vou colocar igual estava antes lá, ó. Roxo, verde e azul. Vou mandar executar aqui, ó. Aí o que que mostra aqui pra gente, ó? Amarelo, vermelho, roxo, verde e azul, ok? Então, a gente mostra os valores com essa simples impressão. A gente está imprimindo a nossa lista aqui inteira, né? Mas eu posso fazer a, a impressão dos valores separadamente também, certo? Beleza. Aí vão imaginar o seguinte, como que eu identifico cada caixinha, né? Como eu mostrei aqui, a gente tem o índice, né? Então, o amarelo que aparece primeiro é o zero. O vermelho depois é o 1, 2, 3, 4, ok? Então, a gente tem essa sequência igual tá aqui, ó. 0, 1, 2, 3 e 4, ok? Se eu quero alterar, por exemplo, esse valor aqui, roxo, o roxo, ele tá em qual posição? Ah, o roxo tá em... Beleza. O roxo tá em qual posição? 2. Muito bem, Thaís. Então, se eu quero alterar esse valor do roxo, eu venho aqui e escrevo, ó, cores, abro o colchete, 2 vai ser igual a cinza. Então, o que que eu estou dizendo aqui? Que essa posição aqui, ó, a posição 2, ao invés do valor roxo que ela está recebendo agora, ela vai trocar o valor por cinza. Então, quando eu imprimo aqui agora, ó, eu vou ter uma nova versão dessa lista. Então, aqui, ó, amarelo, vermelho, cinza, verde e azul, certo? Então, nós modificamos um elemento específico porque a gente determinou que essa caixinha, cores 2, né, a gente coloca o nome da variável e o índice dela, recebeu esse valor aqui agora. Ou seja, a gente começa a entender que para eu adicionar valores e para eu fazer a alteração dos valores, eu tenho que usar do índice, né? Quando eu quero adicionar numa sequência assim aberta, né, que é o que a gente vai ver aqui daqui a pouco, é tranquilo, a gente só vai usar um comandozinho, colocar o valor lá e maravilha, certo? Então, quando a gente quiser alterar, a gente faz exatamente o que nós fizemos aqui agora. E quando a gente quer remover, aqui é bem simples também. Eu vou mostrar para vocês logo, logo. Deixa eu mostrar aqui como que a gente inclui um elemento aqui primeiro, né? A gente já declarou a lista com os valores já certos, pré-definidos, né? A gente alterou um valor específico por conta do índice e agora a gente vai incluir um elemento dentro dessa lista, né? Qual que é o índice que a gente vai colocar aqui agora? Se a gente for olhar aqui, ó, é 0, 1, 2, 3, 4. Qual é o próximo que seria? Para eu adicionar mais um aqui, seria 5. Certo, Evelyn? Certinho. Só que no Python, ele tem uma função que facilita essa inclusão. Para a gente não ficar tentando adivinhar qual é a próxima, o próximo índice, né? Igual aqui, ó, seria o 5 mesmo, o próximo. Para a gente não tentar ficar adivinhando aqui o próximo, a gente usa uma função para isso. Deixa eu adicionar uma. Então, o 5 aqui, ó, como que a gente vai colocar? Eu vou colocar usando uma função. Como que é essa função? Eu coloco o nome da lista, cores, ponto append, e coloco o valor que eu quero adicionar dentro da lista. Agora, me fala uma coisa aí.
O nome do conteúdo é de listas ou vetores. Isso mesmo. Rosa. Rosa. Legal. Então, cores.append rosa. Ok? Então, nesse caso, eu vou adicionar esse rosa nessa posição. Eu não precisei falar que é a posição 5, mas o comando aqui, ó, o append, ele já vai saber justamente por quê. Ele pega 0, 1, 2, 3, 4 e ele sabe que o próximo vai ser 5. Então, quando eu imprimo aqui agora, ó, opa, 20 cores, o resultado já vai ser com um valor a mais. Amarelo, vermelho, cinza, verde, azul, rosa. Legal? Então, a gente incluiu um elemento na nossa lista, né? Incluiu mais um valor. Então, agora a gente já tem ela com essa formação aqui, ó, de 0 a 5. Beleza? Então, só voltando aqui, ó. Vou até colocar os comentários aqui para facilitar para vocês, né? Colocar aqui, ó, declarando uma lista ou vetor. Para falar a verdade, parece que aqui é até mais fácil do que o próprio algoritmo que vocês estudaram, né? Aqui o print, preciso colocar, né? Que é imprimir o vetor inteiro, né? Aqui, ó, alterando o valor do índice 2. Quando a gente fala índice, é como se fosse a caixinha, né? O espaço lá que eu tenho dentro dessa variável. Aí print cores, né? Ele mostra lá o vetor de novo, só que aqui agora com valor alterado. E aqui a gente fala inserindo um novo elemento na lista, o vetor. Certo? Então, o que a gente fez até então foi isso. Ok. A lista ela é muito flexível, né? Ela tem uma facilidade muito grande, porque a gente pode usar essas funções aqui, ó. Quando eu uso esse pontozinho aqui, coloco alguma coisa, é uma função. E aqui a gente tem uma função, né? Por exemplo, eu quero ordenar um elemento, os elementos todos da nossa lista. A gente não tem uma ordem específica ainda, porque aqui, ó, tá tudo bagunçado. Ele começa com amarelo, depois vai pro vermelho, depois passa pro cinza, pro verde, pro azul. A gente vai inserindo os elementos e ele vai ficar desordenado. Não tem uma ordem alfabética aqui. Se eu quisesse colocar aqui, ó, eu simplesmente chegava aqui e colocava assim, ó, cores.sort, abria e fechava o parênteses, e quando eu imprimisse esse vetor agora, eu teria esse resultado. Olha só que legal. Amarelo, azul, cinza, rosa, verde, vermelho. Legal, né, gente? Então, a gente consegue ordenar os valores dessa lista simplesmente, mas poderia fazer isso no início, lá em cima? Poderia fazer isso lá em cima também. Se eu quisesse colocar logo aqui embaixo, a gente poderia colocar. Eu posso chamar o sorte quantas vezes eu quiser, na ordem que eu precisar, né? Então, isso aqui fica a critério seus mesmo. Precisou atualizar, inserir um elemento, normalmente você já vai lá e ordena, né? Depende do que vocês estão fazendo na hora. Mas aqui eu posso chamar quando eu quiser. E ele entende, tipo, quando eu quero que seja, por exemplo, uma ordem, se for decrescente, como é que ele vai entender? Aí, decrescente, o comando é um pouco diferente, mas ele tem também. Deixa eu deixar o sorte aqui, ó, pra gente não apagar ele. O decrescente é o reverse. Reverse.
Aí quando eu executo aqui, ó, ele fica decrescente. Beleza, Matheus. Tá vendo? É só inverte a, a, a ordem. Então, beleza. Deixa de ver mesmo, não. Número é a mesma coisa. A diferença, né, que igual assim, ó, se eu tiver, igual nesse caso aqui, ó, específico que eu tinha mostrado para vocês. Se eu tiver números com letras junto, os números eles sempre vão ter prioridade. Então, os números sempre aparecem primeiro. E depois as letras vão começando do A até o Z, né? Então, tem essa divisão. Normalmente, quando eu tenho uma lista que tem a mistura de números e letras, eu não fico ordenando ela, não. Porque ela foi feita por um motivo específico. Né? Depois vocês vão entender um pouquinho sobre isso, mas vão considerar a ordenação somente dessas listas aqui que tem valores do mesmo tipo, né? Igual esse aqui, esse outro aqui, né? Mas com número funciona a mesma coisa. Então aqui, ó, esse comando aqui, ele faz, ordena a lista de forma crescente. E aqui, o reverse ele ordena a lista de forma decrescente. Então, são comandinhos básicos aqui. Aí, legal. Outro comando básico, né, que eu posso ter. Tem uns valores aqui que às vezes eu quero apagar. Né? Eu quero tirar um elemento específico da lista. Vou apagar ali o cinza. Né? Eu não quero cinza mais na minha lista. Né? O que eu faço? Eu coloco o nome da lista, ponto remove, abro um parênteses e coloco cinza, que é o valor que eu quero apagar. Então, essa função vai buscar dentro da minha lista esse valor, ela encontrou, apaga, e quando eu mostro essa lista novamente, eu não vou ter mais esse valor lá dentro. Aqui, ó. Certo? Cinza foi embora. A gente já tem uma nova formação de lista. Então, basicamente, são essas operações que vocês viram aqui são as mais utilizadas na lista, né? Então, remove um elemento da lista. Essas operações aqui são as mais utilizadas, né? Principalmente aqui, ó, append, né? Inclusão de um novo valor, alteração de valores através do índice, o sort, né? Para ordenar, reverse para poder fazer a ordenação decrescente e o remove para a gente fazer a remoção do elemento da lista. Então, são comandos simples, mas que eles são poderosos aqui na hora que a gente está manipulando os valores dentro de uma lista, né? Beleza, a gente já conheceu os comandos. Agora a gente vai ver outros exemplos que são importantes aqui para a gente entender o porquê que a gente usa esse negócio aqui de lista, o que ele vai ser importante para vocês aí na programação. Clicar aqui em salvar, vou copiar esse endereço aqui para a gente seguir. Exemplo. Preparando lista e operações básicas em listas. Aí, legal. Agora eu vou usar um vetor de números, né? Para a gente visualizar aqui como é que funciona. Eu vou abrir aqui, zerar aqui o URL, né? Ele volta aqui, a gente
Apaga tudo, ó. Começa com código novo. Então vamos lá, agora a gente vai trabalhar igual aqui, ó, pares. Eu fiz aqui um vetor somente de números pares, certo? Aí ele tem aqui, ó, os índices também da mesma forma. Eu vou fazer algo semelhante, igual eu tinha colocado aqui, né? Só que eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir a leitura de 5 números, vou pedir o usuário, né, do programa para fazer a leitura de 5 números, e eu vou avaliar se esse número é par ou não. Se o número for par, eu vou lá e adiciono na lista. Se o número não for par, aí eu não coloco na lista, simplesmente deixo ele fora, ok? Então, como que eu posso fazer isso aqui? Então, eu vou colocar aqui, ó, objetivo, criar uma lista de números pares, ok? Então, vou chamar aqui, ó, par, que vai ser o nome da minha lista, vai ser uma lista vazia. Então, aqui, ó, declarando uma lista vazia. Então, par, que é o nome da minha variável, é uma lista, um vetor, só que aqui ela não tem valor nenhum. Ela só vai começar a ter valor a partir do momento que eu estiver fazendo as leituras, certo? Aí, legal. Eu vou imaginar o seguinte, o que que eu posso fazer aqui em relação a, a uma leitura? Por exemplo, se eu quero pegar 5 números e fazer a verificação se ele é par ou ímpar, né? Eu posso usar a estrutura de repetição para isso. Então, eu vou usar o for aqui, ó. Colocar assim, ó, para x em range de 0 a 5. Eu posso colocar 0 a 5 porque ele vai pegar 0, 1, 2, 3 e 4. Então, isso aqui, ó, 0 a 5, ele vai pegar 5 números, né? Por conta do 0, tem essa facilidade que a gente vai ter, pode colocar o número 5 aqui, ó. Então, quero fazer a leitura de 5 números. Depois, eu vou fazer a leitura do número, né? Como que eu faço a leitura do número? É algo comum que vocês já viram. Faço num int, né, para fazer a transformação. E agora, coloca aqui, ó, digite um número. Aí eu vou ter um número aqui, número inteiro. Como que eu verifico se esse número é par ou ímpar? Né? Eu tenho uma forma bem simples de fazer isso, né, que é usando um if, de pegar um número, o número que eu acabei de digitar, colocar uma operação de módulo, ou resto, que a gente chama, por 2. Então, o que significa isso? Eu pego o número, divido por 2. Se o resto dessa operação, ela der 0, significa o quê? Que esse número é par. Agora, se eu pego o número e divido por 2 e ele dá um resto 1, esse número é ímpar, né? Então, 4 dividido por 2, qual é o resto dessa operação? 0. Então, é par. Agora, 3 dividido por 2, qual é o resto dessa operação? 1. Então, é ímpar. Então, esse sinalzinho aqui, ó, a gente chama de módulo, também a gente pode chamar de resto, né, para facilitar, para lembrar. Então, aqui ele vai pegar o resto da operação de divisão. Então, ele divide e pega o resto da operação. Vai restar 0? Se for igual a 0, então a gente fala que esse número é par. Então, sendo o número par, aí eu vou colocar assim, ó, par
ponto append e o número que eu acabei de fazer a leitura. Então, o append que a gente viu, né, é o comandozinho, em algoritmo é mod, é exatamente a mesma coisa. Só o sinal aqui que muda, né? E lá no simulador, eu acredito que se você usar esse sinalzinho aqui, ele funciona também, o porcentagem. Então aqui, ó, quando a gente coloca esse par.append, a gente vai adicionar esse elemento dentro dessa lista de pares. Aí, beleza. Depois eu só quero mostrar os números pares. O que eu posso fazer? De forma bem simples, vou colocar aqui embaixo, ó, print par. Ele só vai mostrar para mim os números que foram digitados, que foram pares. Então, vamos executar aqui, ó. Opa, ele deu um embed put aqui porque normalmente está faltando um parênteses aqui, ó. Executar aqui, agora deu certo. Então, digite o número. Eu vou colocar aqui 55. Agora o outro número, 40. Outro número, 33. O número 7. Agora 9. Só tem o número 40, que era par. Olha lá, só mostrou 40. Agora aqui, ó. Vou colocar 44, 22, 11, 10, 6. Agora já tem 4 números. Tá vendo? Ó? Eles foram mostrados na ordem que eles foram adicionados, certo? Então, não teve uma organização dessa lista, né? Mas se eu quisesse organizar a lista antes de imprimir, se eu quisesse organizar a lista antes de imprimir, eu simplesmente poderia colocar assim, ó, par.sort e fazer a impressão logo depois. Agora eles vão aparecer ordenados, ó, 8, 2, 14, 4 e 3. Lá, 2, 4, 8 e 14. Então tem uma organização agora também na hora de mostrar os números, né? Porque a gente fez a ordenação, certo? Então a gente consegue fazer o uso das operações que nós vimos lá com os números também da mesma forma, né? O sort, o reverse, o append, o remove, todos eles funcionam do mesmo jeito e funcionam também usando essa mesma característica aqui que nós vimos, sempre com o número do índice, né? Começando do zero até o número de elementos da lista menos um. Então, é isso aqui que é algo que a gente tem que lembrar. Sempre funciona dessa mesma forma, ok? Sempre da mesma forma. Tá dando para entender aqui, gente? Sim? Ótimo. Beleza. Coloca aqui, ó, exemplo, lista de números pares. Legal. Ah, detalhezinho aqui, ó. Os números reais, quando eu for representar ele dentro de uma lista, eles vão estar desse jeito, ó, com ponto 4.3, 5.8, 5.9, 8, né? Ele vai ter esse ponto aqui representando que é um número real, sem as aspas, né? Os números sem aspas e a aspa a gente usa somente para as letras. Sempre funciona desse jeito. Não tem uma diferença, não.
Ok. Essa impressão aqui que nós fizemos, ela é uma impressão assim, ela pega tudo, né, igual print par. Então ele imprimiu uma lista inteira com todos os valores. Mas se eu quiser fazer impressão item a item, eu posso usar a estrutura de repetição também dentro da lista específica, né? Então, como é que seria isso? É igual, ao invés de imprimir os números todos de uma vez, eu posso colocar eles um embaixo do outro, né? Às vezes eu vou usar os elementos de forma separada. Então, como que eu posso fazer isso aqui, né? Colocar aqui, ó, for item, isso aqui é item, é um nome de uma variável que eu estou criando, pode ser qualquer nome também. For item in. Aí, eu coloco o nome da lista que eu quero imprimir. Então, qual é o nome da lista que eu tenho? É par, né? Então, eu coloco impar. 2 pontos. Aí eu dou um print aqui, ó, o item. Então, na verdade, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou imprimir todos os elementos que estão na lista, né, esses números aqui, só que agora eles vão ser impressos um a um, né? A gente não vai imprimir a lista de uma vez, igual estava aqui, né? Como eu deixei o print para aqui, ó, por enquanto ele vai aparecer, mas depois eu vou comentar essa linha aqui só para vocês verem. Eu vou executar aqui, ó, vou digitar o número 55, 30, 40, 25, 22, aí, 22, 30, 40. Então, imprimiu os 3 valores, ó. Esse primeiro print que aparece aqui, ó, é dessa linha aqui, ó, print par. Então, o que que ele faz? Pega toda a lista que eu tenho e pá, joga na tela, né? Inclusive, o colchete aparece porque é uma lista. Então, estou imprimindo uma lista inteira. Agora, quando eu faço esse comandozinho aqui, ó, for item impar, significa que essa variável que chama item vai receber cada valor que eu tenho na lista e depois vai fazer o que com esse valor? Nesse caso aqui, vai imprimir. Se eu quisesse, eu poderia colocar algumas outras operações também, fazer uma operação com número, alguma coisa nesse sentido, mas aqui não é o caso. Mas assim, essa variávelzinha item vai receber primeiro o quê? 22. Aí depois vai executar aqui, ó, print item, que é o quê? 22. Então mostra 22 na tela. Depois, o item recebe quanto? 30, que é o próximo elemento aqui. Aí depois ele imprime o 30 na tela. Aí depois o item recebe 40 e depois imprime o item na tela. Então ele vai fazendo o que a gente chama de varrer, né? Varrer a lista, varrer o vetor. Ele vai pegando item por item e vai mostrando isso na tela de uma maneira mais simples, né? É muito mais legal até para a gente mesmo, na hora que estiver formatando as impressões, mostrar assim do que mostrar desse jeito. A gente não pode mostrar normalmente os valores inteiros que está na lista. Depende do caso, né? Mas isso aqui não acontece muito, não. Esse print aqui, ó, é só porque a gente quer facilitar as coisas. Tá certo? Então tem essa observação importante. Deixa passar algumas coisas legais aqui pra gente, ó. Tá, deixa eu pegar aqui. Até isso, deixa eu até buscar esse outro exemplo aqui que a gente já tinha feito. Aqui, ó. Lá das cores, deixa eu executar ele aqui. Legal. Voltou com a lista toda, né? Aí, olha só. Se eu quiser imprimir os valores dessa lista aqui de forma, né, separada, igual nós fizemos, o que que a gente faz, ó? For, pode chamar de item também, se eu quiser. É o nome da variável que a gente define. For item in
o nome da lista, cores, né? 2 pontos. Aí eu coloco aqui, ó, print item. Aí eu executo aqui, ó. Ó, vermelho, verde, cor amarelo. Se eu quiser colocar assim, ó, cores, lista de cores, 2 pontos. E executar, ó, lista de cores, 2 pontos, vermelho, verde, rosa, azul, amarelo. Esse negócio tá no reverse, né? Deixa eu voltar ele aqui, ó. Vou dar um sorte nele aqui para ele voltar. Aqui, ó. Amarelo, azul, rosa, verde, vermelho. Tá na ordem de novo. Aí, legal. Tem algumas coisas que são interessantes em relação aos índices, né, que a gente estava falando aqui, ó. Igual quando eu coloco esse comando desse jeito, ó, igual aqui, ó, o nome da lista -1, eu faço a alteração do último elemento da minha lista. Então aqui, ó, o último elemento da lista aqui agora é o quê? Vermelho, essa última aqui. Se eu quiser alterar esse vermelho para uma outra cor, o que eu posso fazer, ó? Coloco assim, cores, que é o nome da lista, abro um colchete, coloco -1, -1, que significa o último elemento da lista, vai ser igual a, eu vou tirar o vermelho e a gente vai colocar preto, pode ser, preto. E eu vou dar um print, para facilitar, eu vou fazer assim, ó, print cores, né? Só para a gente ver lá, ó. Vou executar, ó, e agora ele mostra aqui o preto no final. Tá vendo? Ó? O último elemento da lista, a gente pode usar o -1. Vou colocar aqui, ó. Alterando o último elemento da lista. E aqui, imprimindo os elementos 1 a 1. E se substituir o terceiro, e se quiser substituir o terceiro, por exemplo, o terceiro é qual? É o índice 2, né? Por quê? 0, 1, 2. Então, simplesmente eu venho aqui, ó, e falo, ó, cores 2 é igual a valor. Aqui, ó. Tá vendo? Ele tira. Então, acaba que fica fácil, né? A gente tem essa facilidade aqui. Beleza. Deixa mostrar outra coisa aqui que é legal, ó. Além da gente poder fazer essa impressão inteira, igual a gente está fazendo aqui, print cores, a gente vai lá e, né, pega a lista inteira. A gente pode pegar parte da lista somente, igual aqui, ó. Imprime do segundo item em diante. O que eu faço? Print o nome da lista, 2 pontos. Por que 2 pontos? Porque 1 é do índice 1 para frente. Então, aqui, ó, se eu quiser imprimir desse índice aqui para frente, eu coloco assim, ó. Aqui, ó, print cores 1, que vai ser o primeiro índice que eu vou imprimir, 2 pontos. 2 pontos é como se fosse assim, até o final. Aí, no caso aqui, eu vou pular o amarelo. Olha lá, ó.
Essa impressão aqui agora, ó, é essa aqui final, ó. Azul, rosa, verde, preto. Então, pulei amarelo, justamente porque eu coloquei 2 pontos. Só que esse elemento ele não foi retirado da lista, não. Né? É bom observar o seguinte: se eu fizer a impressão do print cores novamente, o amarelo vai aparecer. Aqui eu só estou removendo da impressão. Simplesmente ele não aparece na impressão, mas o elemento ele está dentro da lista ainda. Se eu jogar um print cores aqui de novo, ó, ele volta com amarelo. Não há remoção, não. Então, aqui, ó, vou até colocar o comentáriozinho aqui, ó, imprimindo do primeiro, primeiro não, né? É do segundo. Primeiro é 0. Do segundo ao último elemento da lista. Aí, tem impressão um pouquinho diferente aqui, ó. Igual imprime até o terceiro. Aqui, ao invés de a gente colocar aqueles 2 pontos na frente, a gente coloca os 2 pontos. Ao invés de colocar os 2 pontos atrás, igual nós colocamos aqui, a gente coloca os 2 pontos na frente. Então, quando fala até o terceiro, aqui significa o quê? Que eu vou imprimir o índice 0, o índice 1 e o índice 2, que são os 3, né? Então, aqui, ó. Colocar print, cores, 2 pontos. Aqui, quando eu coloco os 2 pontos, é do início até qual número, até qual índice? Até o índice 3. Só que não vai pegar o índice 3, ele vai pegar 0, 1 e 2, que são os 3 primeiros itens da minha lista. Então, quando executa aqui, ó, ele pega aqui, ó, amarelo, azul e rosa. Certo? Amarelo, azul e rosa. Então, imprimindo os 3 primeiros elementos da lista. Isso aqui não é algo que precisa ficar lembrando assim, não. Né? Igual é importante a gente fazer os exemplos justamente por conta da consulta mesmo. Né? Não fica preocupado, que eu tenho que lembrar isso aqui tudo, não. Consulto os exemplos para isso. O append eu já mostrei para vocês, o remove eu já mostrei para vocês, o sort já mostrei, reverse também, certo? Então, vamos fazer a leitura do vetor de letras, né? A gente tinha falta um N no segundo. Imprimindo o segundo. Não é do segundo, é do segundo ao último. Valeu, Pedro. Deixa eu salvar aqui de novo. São 2. Opa. Então, beleza, né? Nós completamos um pouquinho mais esse exemplo aqui. Eu vou abrir um outro aqui agora, né? Mais um, que a gente tinha feito a leitura aqui de um vetor de números, né? E acabou que a gente já jogou ele para um vetor de pares. E agora eu vou fazer a leitura de um vetor de nomes. Vou colocar aqui, ó, nomes é igual, ó, abre e fecha colchete, ou seja, lista vazia, né? Aí eu quero a digitação de 5 nomes também. Então posso colocar aqui, ó, para x em eng
de 0 a 5. Ou seja, 0, 1, 2, 3 e 4. Então dá 5, né? Então aqui eu vou fazer a leitura de um nome. Vou colocar N é igual a input, digite um nome. E esse nome eu simplesmente vou pegar ele e vou adicionar na lista. Então coloca aqui, ó, nomes.append n. E aqui, se eu quiser, eu faço a mesma coisa que eu fiz lá na lista. Não vi nada disso, não. Isso aconteceu hoje. Você tá preocupado com Lázaro, Pedro? Quando eu fizer aqui minha lista, eu posso ordenar aqui, igual a gente tinha feito lá na impressão dos números, né? Nomes.sort. E se eu quiser mostrar item por item, né? Eu colocar aqui, ó, for item em nomes. Aí eu dou um print item. Presta atenção aqui, gente. Não vai desfocar, não. Isso aí todo mundo sabe que ia acontecer. Vou executar aqui agora, ó. Aí tem assim, ó. Digite um nome, né? Vou colocar aqui, ó, José. O outro nome, Maria. Vou colocar aqui, ó, Giovana, Evelyn, Pedro. Executar aqui, ó. Quando eu faço a leitura, né? Que depois da leitura eu adiciono esse nome dentro da lista, certo? E depois de fazer toda a leitura, eu fiz a ordenação e fiz a impressão de todos os elementos da lista. Basicamente, a gente vai seguir esse fluxo quase sempre dessa forma, certo? Então, quase sempre a gente vai usar essa mesma estrutura. Lista vazia, né? Quando eu não preciso iniciar valor nenhum. Então, lista vazia, ok. Depois, abro uma estrutura de repetição para fazer a quantidade de leituras que eu preciso para adicionar os valores dentro dessa lista. Aqui no caso, quando são, como são 5 elementos, eu coloquei, né, um for x em range de 0 a 5. Então, eu repito as instruções que estão aqui 5 vezes. Que instrução que é? É a leitura de um nome. Esse nome vai para dentro dessa variável n. Nomes, que é o nome da lista, né? Que no caso, na primeira execução está vazia, mas quando eu executo nomes.append n, esse nome que eu acabei de digitar, ele vai para dentro dessa lista. Então ela já vai ficar com um elemento. Na próxima repetição, eu vou digitar mais um nome. O que vai acontecer? Esse nome vai para dentro da lista. Eu vou adicionar o segundo elemento. E assim por diante. Eu adiciono o terceiro, o quarto, o quinto. Já terminei a estrutura de repetição. Ele vai sair e vai executar a próxima linha, que é essa aqui, né? Nomes.sort, ou seja, pega todos os elementos que eu tenho dentro da lista, ordena, ok? E depois eu vou fazer a impressão desses nomes. Então, a impressão, o que eu faço na impressão? Posso dar um print nomes? Coloca para imprimir em forma de vetor. É, é a mesma coisa. A única diferença é que os nomes vão ficar numa linha só e dentro do colchete, né? Agora tem que digitar tudo de novo. Vou colocar nomes diferentes aqui agora. Carlos, Gustavo, Lucas, Carla,
Maria. Uau. Fiz a digitação, adicionei os elementos, ordenei, depois imprimi os nomes ordenados, né? Carla, Carlos, Gustavo, Lucas, Maria. E aqui é a impressão dos nomes, só que item a item, certo? Não, Gustavo, é porque eu coloquei seu nome aqui. Ai, ai. Beleza? Então, basicamente, muitos dos exercícios que vocês forem fazer, eles vão seguir uma estrutura parecida com essa aqui, dessa leitura, viu? Engraçado, professor, eu vejo o senhor fazendo assim, nossa, que coisa fácil. Mas na hora que eu vou fazer, é outros 9. É, mas vai ser tranquilo, vai dar certo. Tem que confiar mesmo. Olha lá, ó. É muito. Ele segue muito essa linha aqui mesmo. Não tem muita mudança, não. Lista vazia, estrutura de repetição, faz a leitura, preenche o vetor, adiciona valores, né? A ordenação é meio que opcional, isso aqui depende do caso. Né? Como eu não vou fazer nada com esses dados que eu estou digitando, simplesmente estou adicionando valores, eu posso ordenar numa boa, né? Só para ficar mais organizado aqui na hora de imprimir. Vou colocar esse outro exemplo aqui, exemplo, a leitura de nomes, impressão da lista ordenada. Tem exercício para vocês fazerem, né? Isso aqui é importante. Tá. Esse exemplo aqui, ó, mas só para vocês aqui verem, ó, item tal, né? No caso, eu coloquei digite um nome de forma geral, mas se eu quisesse colocar o número da pessoa também, por exemplo, assim, ó, digite o nome um, o nome 2, ou a pessoa um, pessoa 2, né? Então, eu posso usar o valor dessa variável x para imprimir aqui também, né? Isso aqui é algo que vocês já sabem, né? Mas eu vou fazer aqui só para ficar mais claro para vocês. Vai dar certo, Melissa. Olha só. Colocar aqui, ó. Digite o nome da pessoa e o número da pessoa. Digite o nome da pessoa 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que que eu faço? Eu fecho as aspas, coloco um mais, assim, ó, str, x. X que é o quê? Essa variávelzinha, né? Que ela vai do 0 até o 5. Como eu quero que comece com o 1, eu posso colocar o quê? O mais um aqui, ou então eu posso colocar 1 a 6. Aí eu escolho o que eu vou fazer, né? Coloca aqui, ó, 1 a 6, ou então eu deixo 0 e 5, igual tá aqui, e aqui eu coloco x mais 1. Que aí na hora da impressão vai ficar assim, ó. Deixa eu executar lá. Digite o nome da pessoa 1, né? Fica mais claro. Vou colocar o meu aqui agora. Elissa. José. Sara. Joaquim. Olha lá, ó. Não mudou em nada, né? A única coisa que mudou foi essa
apresentação aqui, né, que a gente mostra lá. Digite o nome da pessoa 1, digite o nome da pessoa 2, da pessoa 3, 4, 5, parou, aí moscou do mesmo jeito. Beleza? Então, aqui é uma coisa que nós vamos pegar direitinho aqui também. Algo que é muito comum, igual assim, ó. Vocês viram lá aquela variável que a gente usa para acumular valores, né? Os acumuladores, da gente somar os valores e depois tirar a média, né, e tal. Aqui a gente pode fazer algo semelhante também, né? A gente pode fazer, colocar os valores dentro de uma lista e depois fazer uma operação dentro desses números. Então, isso é muito comum acontecer também. Deixa eu ajeitar esse fone aqui, que às vezes aperta um pouquinho. Deixa eu fazer mais um exemplo para vocês, para a gente encerrar. Ainda tem 10 minutinhos aqui. Aproveitar nosso tempo, né? Não entendi porque colocou o x mais 1. Aqui é o seguinte, deixa eu voltar lá. Minha estrutura de repetição, ela vai de 0 a 5. Na verdade, 0 a 4, né? Então, ela começa com x valendo 0, depois x valendo 1, 2, 3 e 4. Se eu quero imprimir, digite o nome da pessoa 1, 2, 3, 4 e 5, eu tenho que colocar x mais 1 para que quando o x for igual a 0, ele mostre pessoa 1. Quando for o segundo elemento, na verdade o índice vai ser 1. Aí eu coloco x mais 1 para aparecer pessoa 2. E assim por diante. Né? É igual eu pegar isso aqui, ó. Qual é a primeira pessoa? Não é o elemento 0? Então eu coloco 1. Qual é a segunda pessoa? Esse elemento aqui, ó. 2, 3, 4, 5 e 6. Então sempre a gente coloca o x mais 1 para isso. Beleza? É por conta disso aí. Mas se ficar difícil, né? Chega aqui, ó. Coloca 1 e coloca 6. Aí não precisa de mais um mais. Aí só coloca o x. Que aí você sabe que vai começar do 1, vai terminar no 5. Olha lá, ó, aí fica certinho também. Fica certo. É outra forma de fazer, né? Pera aí. Vamos lá. Deixa eu completar aqui com vocês. Vetor de números é muito comum acontecer. Vamos dizer assim, ó. Até um exercício que normalmente eu peço para o pessoal fazer a leitura de um nome e de um número dentro dentro do próprio vetor. Igual a gente está vendo aqui, ó, eu tenho, peraí, deixa eu ver se eu vou passar para vocês agora dessa forma, que esse aqui vai ser uma lista. Esse aqui vai avançar um pouquinho. Ser matriz. Aí. Eita. Um minutinho aqui. Deixa eu pensar aqui. Se eu passo esse exemplo assim, ou eu passo da maneira mais tradicional. Hum,
Beleza. Tá, beleza. Eu vou passar outro exemplo aqui. Vamos dizer aqui, ó. Eu vou. Qual é o objetivo desse exemplo aqui agora? Fazer a leitura de 5 idades. Fazer a leitura de 5 idades. Tirar a média das idades. Tirar a média das idades. Fazer a leitura de 5 idades e tirar a média das idades. Só isso aqui por enquanto. Então, como que eu faço essa leitura dessas idades e armazeno dentro da lista? Vou até colocar aqui, ó. Armazenando as idades em uma lista. Vou colocar aqui, ó, idade é igual a lista vazia, igual a gente já viu, né? Lista vazia são 5 idades, então for x em range de 0 a 5. Aí eu coloco aqui, ó. Vou chamar aqui de D. E D é igual a int input digite uma idade. Certo? E aqui eu vou colocar idade, que é o nome da lista, ponto append, para incluir, e D, que é o valor da variável que nós acabamos de ler. Ok? Se eu der um print idade aqui, ó, a gente vai mostrar os valores das idades, né? 5, 10, 20, 39, 40, aí tem as idades aqui, beleza? Muito fácil, né? Muito fácil. Inclusive, a gente já tinha feito esse tipo de coisa aqui, ó, de uma forma muito tranquila também. A gente, depois das leituras, pegava ali, somava os valores, né, e tirava a média lá, né? A gente pode fazer algo semelhante aqui também, né? Ou a gente pode fazer o quê? Já que todas as idades elas estão armazenadas dentro do vetor, a gente pode tirar a média quando a gente quiser, né? Porque as idades estão aqui presentes, fica fácil da gente fazer essa operação. Quer ver, ó? Vamos colocar aqui, ó, soma. Opa. Pode ser aqui embaixo, ó. Soma é igual a zero. Esse soma igual a zero vai servir para a gente calcular a média, né? A gente vai somar todos os elementos que estão aqui dentro do vetor e depois a gente faz a média aí. Como que a gente vai fazer isso aqui, ó? Eu vou pegar elemento por elemento do vetor, então posso fazer assim, ó, for item in idade, que é o nome do meu vetor. Eu vou falar assim, ó, soma vai receber soma, que é a primeira vez que é zero, mais o item desse meu vetor. O que que é item aqui? É cada elemento que eu tenho armazenado. Então, ele vai pegar o 5, depois pega o 10, depois pega o 39, o 20 e 40, certo? Então, ele vai somando tudo. Soma tudo. Beleza, terminou de fazer a soma. Agora, o que que a gente faz? Eu vou pegar e vou tirar a média. Como é que eu posso fazer isso aqui? Tem aqui, ó, média, coloca a variávelzinha,
coloco a soma que nós acabamos de fazer, dividido por qual é o tamanho desse vetor? A gente sabe que são 5, né? Porque a gente colocou 5 aqui, certo? Mas tem uma funçãozinha que chama len, que ajuda a gente a fazer isso também. Que ele vai pegar o tamanho desse nosso vetor. Então, coloca aqui, ó, len idade. Então, se eu tiver 10 elementos, ele vai fazer dividido por 10. Se eu tiver 1, ele vai fazer dividido por 1. Se eu tiver 5, ele vai fazer com 5. Então, ele vai mostrar para a gente a média no final. Aí eu coloco aqui, ó, int média. De forma muito simples, né? A gente coloca aqui. Era interessante fazer, escrever aqui, média, 2 pontos. Pode colocar assim, né? Não vai matar ninguém, não. Olha só. Vou executar, ó. Idade 80, 30, 50, 30, 20. Ó, a média é 44. Olha lá, vamos ver se está certo. 80, mais 40, mais 50, mais 30, mais 20, dividido por 5. 44, certinho. Então, aqui a gente pode tirar a média dessa forma também. Não somente fazendo a soma logo depois da leitura, igual a gente fazia, mas como os valores já estão armazenados dentro da lista, a gente pode pegar e calcular a soma quando a gente precisar e fazer a média também quando a gente precisar, porque a gente tem os valores armazenados, né? Então, fica muito mais fácil fazer isso aqui, ok? Assim como eu estou fazendo essa soma, eu poderia até encontrar qual é o maior valor, né? O menor valor, né? Isso aqui eu poderia colocar também se eu quisesse, né? Igual eu coloco assim, ó, maior ou igual a zero. Aí depois aqui, ó, a gente faz aquela verificação, né? Se o item, né, que é a idade que foi digitada, é maior do que variável maior, então o maior passa a ser o item que nós estamos pegando ali naquele momento. Então, o maior valor vai ser este aqui. Lá, ó. Vou executar. 70, 30, 40, 88, 90. Lá, ó. Maior valor. 70, 30, 40, 88, 90, média e maior valor está aqui. Então, menor a mesma coisa. Mesma coisa. Só tem que analisar o seguinte. Quando a gente vai trabalhar com menor, né, tem uma observação que eu falei com vocês na semana passada. Uma lista, sempre o primeiro elemento, a gente tem que considerar que é o maior e o primeiro valor. E o maior e o menor valor. Sempre o primeiro. Porque aí depois eu vou analisar os próximos, certo? Então, o que que eu faria nesse caso? Eu poderia colocar aqui, ó, para ser mais eficiente, colocar menor é igual a idade, que é o nome da lista, 0, que é o primeiro elemento. Assim como eu posso colocar aqui também, ó, idade 0. Porque o primeiro elemento da minha lista agora vai ser tanto o maior como o menor. Então, seria 70 aqui no exemplo, né? Então, na primeira verificação aqui, o que que ele ia fazer? Ele ia dar igual, então ele não ia fazer modificação nenhuma. Aí, a partir da segunda, ele já poderia modificar. Aí, o menor era só colocar aqui, ó. O item é menor do que o menor.
Aí, menor recebe item. Olha lá, ó. Vou colocar o nome dessa variável. E agora ele já mostra pra gente bonitinho. Vocês lembram que nós fizemos um exercício parecido com esse, né? Ó, 40, 50, 33, 80, 21. Lá, ó. Ele mostrou tudo certinho, ó. Então, sim, o negócio é ter ideia mesmo, o que que vai fazer, né? Os exercícios, eles têm que seguir aí direitinho, né? Vocês vão ver que treinar isso aí vai ser legal. Aí, na próxima semana, vocês vão fazer o exercício essa semana agora, né? A próxima semana a gente vai ver como que trata as matrizes. As matrizes, elas são listas de listas, então elas são um pouquinho mais complexas. Eu não quis passar hoje, não, porque a gente precisa treinar essas aqui primeiro. Então, é, aí. Beleza? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou tá ok aí? Tranquilo, gente? Ok, né? Vamos pegar o exercício para ver como é que vai ficar, né? Vai dar certo. Então é isso aí. Então, boa semana para vocês, né? Vamos trabalhar bastante, vai dar tudo certo. Abração aí. Abração. Falou para vocês. Tchau, tchau.